Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, galera do oitavo ano? Ó, falar em atividade de ontem foram as mais difíceis do ano, hein? Tem atividade lá que se eu passar lá no terceiro ano, eu acho que tem gente que não faz, hein? Atividade de substituição de valores, cálculo utilizando fórmulas bem complexa. Eu achei uma atividade muito interessante. Já começa a trabalhar aí, ó, mente de vocês, essa matemática analítica, que é a matemática que aparece muito na OBMAP. Acredito que vocês tenham feito o OBMAP já, não fizeram ou não? Quem faz o OBMAP tem que trabalhar com esse tipo de pensamento. Esse pensamento que, além de saber a fórmula, além de saber utilizar a fórmula, tem que tirar informações do problema, acrescentar na fórmula e aí sim você chega no resultado. Não é difícil de fazer, não é mesmo, tá? Continua sendo a aplicação da fórmula, mas você tem que ter um pensamento um pouquinho mais elaborado. Quem conseguiu fazer, gente, ó, tá de parabéns. Pode ter certeza que vão ser aqueles alunos que vão gabaritar o Enem, tá? Passar lá em primeiros dos primeiros, tá? Conseguir bolsa integral nas melhores faculdades do país. Aquele que não conseguiu, ainda dá tempo, tá? Não acabou a vida escolar ainda. Estou aqui para ajudar vocês. Ainda dá tempo. Vamos lá, vamos corrigir, vamos pensar, ver como é que funciona aí o pensamento para que você consiga entender toda essa matéria e compreender caso você não tenha entendido ainda, tá? Ó, vamos lá para a lousa para a gente poder começar. Pega, por favor, a sua apostila, página 99. Apostila, página 99, atividade número 2. Página 99, atividade número 2. Foi a primeira atividade que eu passei, tá? Aqui nessa atividade, disse o seguinte: o quociente. O que é quociente? Aqui já começa a primeira parte do problema, porque se você não consegue entender o que significa a palavra quociente, já era, não funciona. Quociente é o resultado da divisão, tá? Eu tenho dividendo, divisor, quociente e resto. O quociente é o resultado da divisão, ou seja, quando essa atividade aí começou a falar assim, olha, o quociente, ele está te dizendo o resultado da divisão entre o número de lados de um polígono e o número de diagonais é 2/9. Ou seja, quando a gente fizer a divisão, nós temos aí, ó, uma divisão, uma razão, uma fração. Essa fração é uma razão, tá? É uma divisão. Por isso que ele disse o quociente, porque ele ia te mostrar uma divisão. E ele acabou mostrando, olha aí a divisão. Essa fraçãozinha aí. Eu tenho que classificar esse polígono quanto ao número de lados e determinar o número de diagonais. O que eu quero que você entenda agora na sua vida, que é muito importante. Quando a gente resolve um cálculo e o resultado, lá no final, exemplo aqui embaixo, tá? Ó, o resultado é 4/10. O que a gente faz no final? A gente não simplifica, a gente pode dividir por 2 e 2/5. Ou seja, o resultado no meu cálculo foi 4/10 e eu simplifiquei para 2/5. Que tem o mesmo valor, só que em números está expresso em maneira diferente, correto? Aqui, a atividade deu para a gente o 2/9, só que esses 2/9 está simplificado. Aqui em cima eu tenho, o que ele falou? O quociente entre número de lados. E aqui embaixo, o que significa esse 9? Número de diagonais. Como a atividade deu para a gente esses dois números estão simplificados. Simplificados por quanto? Não sei. A gente precisa descobrir isso. Então, para começar, eu já vou te dar alguns exemplos de quais poderiam ser as respostas. A gente pode, por exemplo, multiplicar por 2, dá 4, 18. Multipliquei por 2, correto? Poderia multiplicar essa fração aqui por 3, 6, 27, ó. 2 vezes 3, 9 vezes 3. Poderia multiplicar por 4, 2 vezes 4, 9 vezes 4. Poderia multiplicar por 5. Poderia multiplicar por 6, só lembrando que isso aqui é um 5, para não ficar muito diferente. Poderia multiplicar essa fração aqui por 6, 2 vezes 6, 12, 9 vezes 6, 54. Poderia multiplicar por 7 e assim sucessivamente, tá? A gente pode multiplicar por qualquer número e dividir também. Só que dividir aqui vai dar número com vírgula e não é polígono. Então, qualquer uma dessas frações pode ser a minha resposta. Como que eu vou fazer isso então? Se eu pegar, por exemplo, a primeira, isso aqui é o número de lados, embaixo o número de diagonais, correto? Como é que eu descubro o número de diagonais?
número de diagonais é igual ao número de lados menos 3 vezes o número de lados e divide por 2, porque a gente está sempre contando dobrado. Lembra dessa fórmula? Número de diagonais, a atividade já falou. A gente está pegando isso aqui como exemplo, ó, 18. Então tem que dar 18 no final. É igual a 4, né? Não tem 4 lados? Olha aí a primeira fração, ó, 4. 4 menos 3 vezes 4 dividido por 2. Resolvendo isso aqui, o 2 que está aqui embaixo, ó, vou passar para cá e ele vai multiplicar. Fica 36 igual 4 menos 3, 1. 1 vezes 4. Gente, 1 vezes 4 é igual a 36? É óbvio que não, é óbvio que essa conta está errada. Ou seja, eu já sei que não pode ser nunca essa primeira fração. Ela está errada, não serve, não dá para, não funciona assim. Então, eu vou ter que estudar uma outra estratégia. Por quê? Eu tenho infinitas frações aqui que são equivalentes a essa, ó, infinitas. Como que eu vou saber qual dessas frações aqui, deixa eu pôr reticências no final, para você lembrar que ela continua. Qual dessas? A única coisa aqui que a gente pode pensar é a seguinte. Lembra que a gente está sempre multiplicando? Aqui eu multipliquei por 2, depois eu multipliquei por 3, por 4, por 5, por 6, por 7. Então eu vou chamar aqui em cima de 2x e aqui embaixo de 9x. X é o número que eu vou multiplicar, que eu não sei que número é esse ainda. Então eu sei que o polígono que a atividade passou tem 2 vezes alguma coisa, que é igual ao número de lados, tá? Número de lados. E embaixo eu tenho 9 vezes alguma coisa, que é o número de diagonais. Agora eu vou jogar na fórmula. Resultado, 9x já é o número de diagonais. É igual ao número de lados, 2x menos 3, que multiplica o número de lados, 2x. Montei a fórmula. No lugar do n... Ah, estou esquecendo. Tenho 2 aqui embaixo para dividir. Ok? Ó, 2x o número de lados, tá aqui o 2x, ó, o número de lados. E a resposta, ou seja, quando eu chegar no resultado, tem que dar 9x, que está aqui embaixo, que é o número de diagonais. Resolvendo agora esse cálculo, tá? Entende quando eu falei que essa atividade ela é analítica? A gente tem que analisar o problema para conseguir chegar no resultado? Então, vou fazer a propriedade distributiva da multiplicação aqui, ó. 2x vai multiplicar por esses dois termos, tá joia? Então, o 2 que está aqui embaixo, ele vai passar lá para o outro lado também, ó. Ele também sai daqui. Então, vai ficar 2 que multiplica 9x igual 2x vezes 2x, 4x ao quadrado. 2x vezes menos 3, menos 6x. 18x é igual a 4x ao quadrado, menos 6x. Que conta complexa, hein? Difícil, né? Vamos pegar esse 18x, vamos passar para o outro lado? 4x ao quadrado, menos 24x igual a 0. Deixei igual a 0, não deixei nada do lado da igualdade. Para resolver esse cálculo, eu acredito que vocês ainda não estão habituados. Tá? Aqui é um cálculo de uma equação do segundo grau. Nós temos que colocar o termo em evidência. Se alguém conseguiu fazer, gente, está de parabéns, tá? Porque esse cálculo a gente vai trabalhar com ele mais no nono ano. Esse ano a gente vai trabalhar com polinômios, vocês vão entender essa parte de coeficiente, a parte de índices, né, de grau do polinômio, porque é o quadradinho que está ali. Mas a gente ainda não trabalhou, não chegamos nessa etapa, tá joia? Eu sei que é um exercício ainda avançado para vocês. Mas olha só, para resolver essa equação aqui, o que eu faço? Eu vou colocar, observe que os dois termos têm x, ó, tem x aqui e tem x aqui, tá certo? Os dois números, tanto o 4 quanto o 24, são múltiplos do número 4. Então eu vou pegar esse 4 e esse x em evidência e eu vou colocar dentro do parênteses aqui, ó, x menos 6. Por que x menos 6, professor? Porque 6 vezes 4 dá 24. E 4 vezes 1x dá 4x ao quadrado. Aí o meu cálculo fica certinho. É uma multiplicação que o resultado dá 0. Como que você vai entender isso? 5 vezes x é igual a 0. Quanto que vale o x? 5 vezes quanto que dá 0? 5 vezes 0. Ou seja, nesse tipo de cálculo, quando o resultado é 0, uma das opções vai ter que ser 0. Então, aqui nessa minha multiplicação, ó, ou esse 4x é 0, aí eu posso falar que 4x é 0, ou esse x menos 6 aqui, ó, é 0. X menos 6 igual a 0. Passo o 6 para o outro lado, x igual a 6. Vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4
Espera aí que tá errado. Aqui era vezes 2. Eu tô falando o número errado aqui em cima, tá? Ó, vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6. Olha aqui a nossa resposta. 12,54. O polígono tem 12 lados. É um dodecágono. Dodecágono. Embaixo tem 54 diagonais, tá? Essa é a resposta da atividade número 2. Difícil? Sim, concordo com você. É difícil sim, tá? Mas não é impossível. A gente consegue chegar no resultado, tá? E eu quero que você chegue nesse resultado com facilidade, tá? A gente vai trabalhar com outros problemas assim, não agora, tá? A gente ainda vai estudar um pouquinho mais de polinômio e a gente volta a fazer problemas como esse, tá? Mas nesse momento eu quero que você observe a utilização da fórmula. Nós precisamos da fórmula da diagonal, tá? Utilizando a fórmula, colocando lá a expressão, a gente chega no resultado sem problema nenhum. Vamos para a questão número 3? A questão número 3 também é uma atividade analítica. A gente precisa analisar uns pequenos detalhes para chegar no resultado. Como assim, professor? 3 polígonos têm n menos 2 e n mais 3 lados. Esses são os números de lados desses 3 polígonos. Quais polígonos são esses, professor? Não faço ideia. Eu tenho que descobrir o valor de n primeiro, mas são 3 polígonos. Aí o problema continua. Determine quantos lados tem cada polígono, sabendo que a soma dos ângulos, de todos esses 3 aí, de todos os ângulos, é 3.960 graus. Ou seja, depois que eu calcular a soma dos ângulos de cada um deles, através da fórmula, eu consigo chegar nesse 3.960. Vamos utilizar a fórmula então? Qual é a fórmula da soma? A soma é igual a n menos 2 vezes 180. Lembra dessa formulazinha aqui? Onde a letrinha S corresponde ao resultado e a letrinha N corresponde ao número de lados. Essa letrinha N aqui eu vou substituir. O que eu vou colocar no lugar dela? Esses 3 números de lados que a atividade deu. A atividade já passou para a gente isso. Então eu vou escrever uma conta gigantesca aqui. Olha só. Primeira coisa, eu vou mudar de cor. Esse aqui vai ser o branco. Esse segundo vai ser o amarelo. E esse terceiro vai ser o verde, ok? E eu vou escrever o resto da minha equação de rosa. Então vamos lá. Ó. N menos 2. O primeiro é branco, né? Então, ó, N branco, que é o primeiro probleminha, o primeiro número. N menos 2 vezes 180. Esse aqui é para calcular o número a soma dos ângulos do primeiro polígono, desse branco. Mas, agora eu vou somar com o segundo. Qual é o segundo? Esse aqui é o número de lados, que está amarelo. Então, eu vou copiar de amarelo o número de lados. N menos 2. Lembra que na fórmula tem o menos 2 aqui, ó. Não pode esquecer desse menos 2 da fórmula. Aí a gente copia. Menos 2 vezes 180. Mais, agora o terceiro, ó. N mais 3, que está verde. N mais 3 menos 2 da fórmula vezes 180. Depois que aqui a gente está somando tudo, o resultado tem que ser 3.960 que a atividade falou. Esse é o resultado. Vamos resolver agora todos esses cálculos. Gente, observa aqui, eu peguei a mesma fórmula, eu não mudei a fórmula, tá? Tá aqui. No lugar dessa letrinha N, eu coloquei os 3 valores. Eu mudei de cor justamente para você perceber isso, tá? Os 3 valores, eu somei tudo. Resolvendo a primeira, tem que fazer propriedade distributiva aqui, tá? Ó, 180 vezes N, 180N. Vamos fazer da cor correspondente de cada um, para você não confundir? Começar pelo branco, ó. 180N, 180 vezes 2 dá 360. Como ele é negativo, menos 360. Mais, a segunda parte é amarelinha. N menos 2 menos 2. Eu estou devendo 2 aqui para o Vinícius. Estou devendo 2 para o João Vitor. Estou devendo R$4, correto? Então, vai ficar N menos 4. Então, ó, 180 vezes N, 180N. Menos, estou devendo R$4, lembra? 180 vezes 4, 720. Agora, vamos para o terceiro. O terceiro está em verde, mais
R$3 menos R$2 sobra R$1 aqui, tá? Ó, nessa continha de menos aqui, 3 menos 2 dá 1. Então, ó, 180 vezes N, 180N. 180. Minha canetinha tá escrevendo sozinha, tá ficando louca. 180 vezes 1 mais 180. Agora não é menos, tá? Porque o resultado fica positivo. 3 menos 2 dá 1 positivo, não é dívida. Então, é igual a 3.960. Vamos juntar os termos semelhantes agora. Ó, eu tenho 180 no primeiro, 180 no segundo, 180 no terceiro. Somando 3 vezes 180, dá 540N. Menos 360, menos 720 aqui, ó, dá menos 1080. Menos 1080. Mais 180. Mais 180 é igual a 3.960. Olha aí, agora meu cálculo já está mais bonitinho, eu já consigo resolver de uma maneira mais clara. Eu já estou enxergando aqui uma expressão. Tá, ó, 540N menos, estou devendo R$1.080. Eu pago 180, eu fico devendo 900. Igual a 3.960. 540N é igual a 3.960 mais 900. Vai dar 4.860. 4.860 dividido para 540. Agora eu vou pedir ajuda aos universitários. N igual 4.860 dividido para 540. N é igual a 9. Olha aí o valor de N. Olha aí, que lindo. Essa coisinha maravilhosa aí. N é igual a 9. Então, ó, primeira figura, vale N. O N vale 9. É uma figura de 9 lados. Um N-ágono. Depois disso, deixa eu mudar de cor aqui para ficar mais visível. A primeira figura tem 9 lados. Depois vem 9 menos 2. Uma figura de 7 lados. É um heptágono. Depois em 9 mais 3, uma figura de 12 lados, um dodecágono. Então essas são as 3 figuras depois de eu resolver esse cálculo lindo e maravilhoso, gigante aí. Legal, não é, de fazer? Eu gosto muito desse tipo de atividade, é uma atividade que exige raciocínio, mas não é difícil de fazer, tá? A gente tem que fazer com muita atenção, passo a passo, tá? Com bastante critério para resolver, tá? Esse tipo de atividade é o tipo de atividade que você vai resolver quando você estiver fazendo prova para concursos militares, principalmente. Se você pensa, por exemplo, entrar no Exército, Aeronáutica, Marinha, você vai achar cálculos desse tipo, tá? Um pouco mais extenso. No Enem não aparece assim, não é tão complexo assim. É complexo porque ele é contextualizado. Aí ele exige sim o mesmo conhecimento, um raciocínio muito parecido, só que a resolução é mais rápida. Tá? Esse aqui é um tipo de concurso militar. Menos questões, mas tão difícil quanto. Olha só, vamos terminar? Questão número 4. Essa questão número 4 agora ficou mamão com açúcar, ficou a mais fácil de todas. Por que a mais fácil? Porque a atividade deu pra gente um pentágono e pediu pra gente calcular 2 ângulos. Primeiro lugar, vamos calcular a soma dos ângulos de um pentágono. Então, questão número 4, pentágono tem 5 lados, 5 menos 2 vezes 180, 540 graus. A gente já resolveu isso várias vezes, então você chega em contas, cálculos como esse, você não precisa nem resolver conta mais. Você lembra que o pentágono tem 540? Já pode colocar direto que eu já aceito, tá joia? Em figuras que são menores, tá? Figuras maiores, decágono, um decágono, dodecágono, eu quero que você faça cálculo sim, tá? Para me mostrar o que você fez. Olha só, vamos somar agora todos os ângulos dentro do pentágono. Quais são eles? 120 mais 3x, que eu não sei quanto é, mais 135, mais 150, mais 2x, ou seja, quando eu somar todos os ângulos, 540. 3x aqui, ó, mais 2x aqui, dá 5x. 120 mais 135, 255. Mais 150, 405. Igual a 540. 5x é igual a 540 menos 405.
5x é igual a 135. X é igual a 135 dividido para 5, x é igual a 27 graus. Esse é o valor de x. Só que aí a atividade pediu o seguinte. Tem o desenho de um pentágono. Deixa eu tentar desenhar aqui. Tem um ângulo desse pentágono que vale 3x. E tem o outro do outro lado que vale 2x. E é justamente esses dois ângulos que a gente tem que descobrir. Se o x vale 27, basta você fazer 3 vezes 27 e 2 vezes 27. 3 vezes 27, 81 graus. 2 vezes 27, 54 graus. São os dois ângulos que a atividade pediu, tá joia? E terminamos aqui essa atividade maravilhosa. Espero que você não tenha dúvida mais nessa matéria, tá? É uma matéria em alguns momentos mais complexa, em outros momentos como esse que a gente acabou de fazer, momentos mais simples, mais tranquilos de fazer. Você consegue fazer, inclusive, muitas das vezes de cabeça, tá? É possível fazer essas atividades. Vamos continuar? Tem muita atividade pela frente ainda e eu não quero que você tenha dúvida nesse tipo de cálculo, tá joia? Olha só, eu escolhi algumas, né, para falar a verdade, porque eu quero desenvolver principalmente o que a gente viu na aula passada, que a gente viu de isometria, né? Reflexão, rotação, translação, essas coisinhas aí que eu quero que a gente trabalhe. Então, vá para a página 100, vamos fazer a atividade número 16, tá? 100. Depois, atividade 17, então página 100, 16 e 17, ok? Duas questões. Vira a página de novo, agora nós vamos para a página 101. Na página 101, nós vamos fazer a número 19, ok? E a número 23. Então, ó, na página 100, são duas questões falando de ângulos internos de polígonos. Na página 101, são duas questões falando de isometria, tá? Uma está falando de reflexão e a outra está falando de mediatriz, que é aquela linha que divide linda, maravilhosa. Mediatriz não, né? A linha reflexiva que a gente viu ontem. É isso que a gente precisa. Olha só. Na questão número 19, está pedindo para traçar um ponto que seja equidistante. Para você fazer a questão número 19, eu preciso te explicar como faz, tá joia? Eu preciso que você use também, caso você tenha na sua casa, o compasso. Sem compasso fica muito difícil de fazer. Vamos lá para a lousa para eu poder te explicar como faz a 19. Olha só, eu vou desenhar aqui dois pontos. Dois pontinhos básicos. Esse e esse. Espera aí que eles não vão ficar. Esse e esse. Agora eu preciso marcar quais pontos são equidistantes. O que quer dizer a palavra equidistante? Equi vem de equilíbrio, o mesmo, está homogêneo, igual. Equidistante fala da mesma distância, as distâncias equilibradas. Então, equidistantes são equilibrados. Para a gente fazer isso, a gente tem que entender que existem dois pontos que são equidistantes. Como assim equidistantes? Que estão à mesma distância dos dois. Por exemplo, ó, se eu desenhar, deixa eu desenhar de azul. Se eu desenhar um pontinho aqui no meio, esse pontinho está à mesma distância desse aqui e desse aqui? Sim. Se eu desenhar um pontinho aqui, ó, está à mesma distância? Daqui até aqui e daqui até aqui, correto? Só que aí, vamos pensar o seguinte. Essa distância aqui que eu chamei de x é menor do que essa distância que eu chamei de y, correto? Sim, é menor, tá certo. Só que aí, então quer dizer que esse ponto que eu vou chamar de A e o ponto B e o ponto B são equidistantes em relação aos dois pontinhos rosas? Não, eles estão em distâncias diferentes. Ou seja, eu preciso achar dois pontos que sejam equidistantes, dois pontos que estejam à mesma distância exata. Como que a gente faz isso? Utilizando o seu compasso. Você vai colocar o finquinho do compasso em cima de um ponto, a agulha do compasso, ele tem uma pontinha que é uma agulha, né? Você vai colocar aqui. Vai abrir o compasso e vai colocar, vou tentar desenhar o compasso aqui para você entender, ó. E vai colocar o lápis do compasso um pouquinho maior que o centro aqui, ó. Aqui está o lápis, tá? Ó. Aqui está o lápis. Aí você vai marcar uma meia lua assim, ó. Uma meia lua ao redor desse ponto rosa. Terminou de fazer isso no primeiro ponto rosa? Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Agora você vai pegar o compasso, vai pôr a agulha do compasso em cima desse ponto, sem abrir, tá, gente? Depois que fizer o primeiro, não abre o compasso, não mexe com ele. Tem que ficar exatamente do mesmo tamanho.
Terminou de fazer o primeiro desenho, deixa o compasso paradinho, sem mexer, só inverte. Põe a agulha agora aqui, nós vamos pegar o compasso, abrir, né, como a abertura é a mesma, e vamos traçar pelo outro lado outro risco. Depois que você traçar esses riscos, seu desenho vai ficar parecido com o meu. Duas meias luas assim, ó. Ok? Duas meias luas assim. Essas duas meias luas estão se cruzando. Ó, elas se cruzam aqui e elas se cruzam aqui. Observou esses dois pontinhos amarelos? Esses dois pontinhos amarelos são os pontos que a gente precisa. Esses pontos, eles são equidistantes dos pontos rosas. Quer dizer que essa distância aqui é igual a essa distância aqui, que é igual a essa, que é igual a essa. É isso que a gente precisa encontrar. Pontos que são equidistantes, tá? Eu gostaria muito que a gente estivesse dentro de sala para a gente poder fazer isso, eu poder passar nas carteiras ajudando vocês a fazer esse desenho, para eu poder fazer no quadro que eu faço com barbante. Vocês já me viram desenhar lá no quadro com barbante, para poder ajudar vocês nessa parte da matéria. Eu gosto muito, gente, dessa parte de desenho, muito mesmo. Na faculdade eu mandava muito bem nessa matéria. Minha professora da faculdade era chamada Malu, inteligentíssima, e ela explicava essa matéria muito bem. E eu tô assim, poxa, aqui em casa travado, porque para explicar isso a gente tem que estar junto, a gente tem que fazer o desenho lá mano a mano, e é muito legal essa matéria. Eu quero muito que a gente estuda isso, mas pessoalmente, tá? Então essas aulas tem que voltar rápido e a gente volta nessa matéria um pouquinho para a gente poder fazer alguns estudos, tá? Tem muitos desenhos legais que eu quero passar, quero falar para vocês sobre jogos, sobre gráficos de jogos, para a gente poder desenhar alguns símbolos que são famosos pelo mundo. A gente vai desenhar utilizando essa matéria, então tem muita coisa legal para a gente ver ainda, tá? Não acabou aqui, ó. Então são 4 atividades para você fazer, eu expliquei 19, tá? Eu tô deixando aqui embaixo do vídeo também isso tudo anotado para você não ficar na dúvida. Ó, beijo, fica com Deus, até a próxima, tá? Tchau, tchau.